Oi, gente. Oi, João. Oi, Kelly. Bem, João? Tudo bem? E você? Também. O que a gente vai falar hoje? Hoje o assunto vai perpassar... Vai perpassar um pouquinho, eu acho, talvez pela sua abordagem, mas na verdade a pergunta minha não tem muito a ver com isso. Tá. Eu tava conversando com um amigo meu que mora comigo, e daí a gente tava falando a respeito dos problemas de saúde e tudo mais, e acabamos chegando na questão do sobrepeso e da obesidade, né? Esse amigo meu, ele tá no processo de emagrecimento. Então, ele já conseguiu emagrecer bastante. E aí ele veio com uma pergunta pra mim que eu achei muito perspicaz da parte dele, sabe? Ele me perguntou assim, tá todo mundo falando que a gente tem que aceitar o nosso corpo, que a gente tem que gostar da gente como a gente é. Você fala da minha abordagem por causa da palavra, aceitação? Isso, exato. E aí ele falou assim, mas será que pra gente que a gente precisa emagrecer porque a nossa saúde tá dependendo disso, isso não pode ser Foi assim a semana inteira. Você vê que não tava, né? Não tava. Parece que eles estavam esperando a gente falar que ia gravar. Tá. Vai. Ele falou assim, será que isso não pode ser um problema para que a gente fique acomodado? Vai ter que pôr o vídeo assim mesmo, João. Tá. Isso não pode ser um problema assim pra gente ficar acomodado e não querer fazer nada? Pra mudar a nossa situação, né? Ele tá falando, tipo assim, no caso dele, ele precisava muito emagrecer por causa da saúde, tá? Tava chegando num determinado momento que a pressão dele tava alta e ele podia ter outros problemas de saúde por causa disso. E aí ele falou pra mim, não sei se é tão bom a gente ficar falando isso. Que agora tá uma onda, né? Se aceite, ame seu corpo gordo. O body Né? positive, né? E tudo isso Entendi. daí. Eu queria saber de você se essa frase tem esse lado pessimista que ele falou ou não. Tá vendo que eu preciso ter uma casa só minha, João Pedro? Então, primeira coisa a se diferenciar. A palavra aceitação na minha abordagem, eu percebo que os pacientes também, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, os pacientes também acham que aceitar então tá bom, né? Beleza, então não preciso fazer nada. E aceitar na minha abordagem não é isso. Aceitar na minha abordagem vou dar um exemplo bem caricato. Se eu sou alcoolista, e eu acho que eu não sou alcoolista, eu vou buscar um tratamento para alcoólico? Não. Então, a palavra aceitação na minha abordagem eu só posso transformar um comportamento, uma coisa, quando eu assumo que aquilo é como é. Então, vou colocar aí no exemplo dele. Aceite o seu corpo, né? Esse aceite o seu corpo não é coma até explodir, dane-se a sua saúde, mas tudo bem porque você tem que se aceitar. Não, esse aceite o seu corpo aceite que você está com problema de saúde por causa do seu peso. Porque você só vai buscar a transformação disso, um tratamento, buscar uma atividade física para emagrecer se você admite. Tem muita gente que nega, né? A pessoa fica o tempo todo, não, mas tá bom assim, não, mas eu nem sou tão gorda. Tem gente que tem distorção de imagem, então olha no espelho e não vê exatamente como é. Isso pode ser para mais, como o caso da anorexia, né? Mas isso pode ser para menos também. A pessoa olha e acha que ela não é tão gorda, sendo que ela tá toda cheia de exames ruins porque ela tá acima do peso. Então a aceitação na minha abordagem é isso. A aceitação que tá todo mundo falando, não só de corpo como de tudo. Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, João? Eu acho que precisa compreender, né? A gente tem preguiça de pensar. Porque, veja, do jeito que ele colocou, parece assim que... se alguém falar que eu tenho que aceitar meu corpo, então eu tenho que aceitar. Tá, mas cara, esse cérebro aí é pra quê mesmo? Né? Pra que nós tem esse negócio? Todo mundo tem. Por que eu fico usando o do outro? Né? Então, reflita, né? Tá. Mas pra mim não tá tudo bem ter o corpo assim, né? Por que pra mim não tá tudo bem? Processo de autoconhecimento.
né? Não, pra mim realmente tá. Eu sempre odiei o meu corpo e esse ódio parece que faz com que eu coma ainda mais e eu não consigo emagrecer, é super difícil. Eu volto lá para minha abordagem. Se você acha que é assim, dificilmente você vai aceitar esse corpo, dificilmente você vai mudar. Não sei se tá claro as diferenças. Então, assim, eu acho que a fala do que tá aí na boca do povo tem o lado bom e tem o lado ruim. Por quê? Porque depende de como a pessoa entende o que ela ouve, né? Se ela compreende que eu tenho que aceitar o meu corpo e isso quer dizer não fazer nada, e aí eu tô com a saúde toda prejudicada, mas eu vou continuar comendo porque a sociedade diz que eu tenho que fazer assim. Aí a gente pode ter um problema. Então, será que o nosso problema não é de reflexão, de bom senso, de conhecimento, né? E até um pouco de educação, talvez, né? Então, interpretação, né? Então, assim, tá, tem as pessoas que são literais, tem transtornos que tornam a pessoa literal. Vou dar um exemplo aqui. Não tem nada a ver com com o espectro autista, por exemplo. Mas o autista, ele é uma pessoa literal. Se você falar uma coisa, né, ele vai... Se ele vê 2 potes, um de açúcar, um de sal, para ele é a mesma coisa, né? Porque ele é literal. Então você tem que colocar uma plaquinha, açúcar, sal. Nós que não temos autismo, né, de repente que não somos o transtorno de borderline, também às vezes coloca as pessoas num papel mais literal, né? Então a criança é literal, né? A criança é porque ela ainda não está desenvolvida, mas ela é literal, ela não entende significações, ela não consegue avaliar contexto, metáfora. O restante da sociedade, se não tem é porque não desenvolveu, e se não desenvolveu, a educação falhou, né? Então veja, eu acho que é por aí, João. Eu acho sim que é importante a gente esclarecer sobre a saúde, mas é complicado a gente querer falar, ai, João, mas você tem que emagrecer por causa da sua saúde, né? Não sei, se o seu amigo estiver falando que ele procurou um profissional e o profissional disse isso, se eu procurei um nutricionista, um endócrino e ele me falou, Kelly, olha, seu colesterol tá ruim, tem muita gordura no sangue e a diabetes, nanana, se ele disse, eu procurei, é claro que eu tenho que ouvir. Agora, se isso é conversa, fala pro seu amigo. Se isso é conversa de amigo, ai, né? Use do contexto e do bom senso, tá bom? Acho que é isso, João. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que ele foi no cardiologista. Você só conta depois, né? A opinião do cardiologista, ouça. Porque ele não tá falando porque ele tá se metendo na sua vida, né? Ele deve ter feito algum exame e ele deve estar baseado nisso. Então, assim, provavelmente, então deixa eu ver se eu entendi. O cardiologista acusou problemas, mas ele estava confuso porque a sociedade diga se aceite nesse momento. É isso? Uhum. Tá. Reflita, né? Você tá ouvindo o profissional falar que você tem um problema e provavelmente você tem mesmo, porque ele não é o colega que está se metendo na sua vida. Mas se você acha que se aceitar é continuar doente, veja, tem uma interpretação aí que está distorcida. E aí lembra lá da aceitação que eu coloquei da minha abordagem, é aceitar para querer mudar. Né? Lembra lá do exemplo do alcoólico. Se eu nego, tem um monte de gente que é alcoolista e fala, não, mas eu não tenho problema com bebida. Você acha que essa pessoa vai buscar o tratamento? Não vai. Então, a aceitação da minha abordagem é isso. Eu preciso primeiro admitir, putz, eu tô com problema com álcool, né? E agora? A chance de eu buscar um tratamento é muito maior do que se eu ficar, não, eu bebo socialmente, imagina, tá tudo bem aqui. Droga e comida, vício em comida, é a mesma coisa. Certo, João? Acho que agora foi? Acho que foi. Então tá bom. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vá adequando aí a cada situação, né? E aceitem-se, mas não no sentido de cruzar os braços e a vida é assim mesmo e tudo bem. Não. A gente está sempre em transformação, a gente tem que mudar para melhor sempre e é nosso papel se incumbir de fazer isso, né? Mas a gente só pode fazer mudança se a gente reconhecer que a gente é como é.
né? E aí eu posso ver, tá, isso aqui é assim, mas não tá legal, eu preciso mudar, e aí eu vou atrás da transformação. Então, a aceitação não é cruzar braços. Vocês que estão, de novo, interpretando errado, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Curta, compartilhe o vídeo. Tchau, João! Tchau, Keg!